Você sabia que existe um segredo milenar escondido na forma como preparamos nosso alimento diário? Um segredo que pode transformar completamente a maneira como o arroz branco age dentro do seu corpo. E que esse conhecimento, transmitido através de gerações, pode ser a chave para você voltar a comer arroz sem medo, sem culpa, sem ver sua glicose disparar como um cavalo descontrolado, pois é exatamente isso que vamos revelar hoje. Porque a verdade, meu irmão, minha irmã, é que Deus não criou o arroz para ser nosso inimigo. Ele não colocou esse alimento na terra para nos adoecer. Mas nós, em nossa pressa moderna, esquecemos a sabedoria antiga. Esquecemos que nossos avós comiam arroz todos os dias e não tinham os problemas que temos hoje. E eu sei o que você está pensando agora. Você está lembrando daquele dia em que mediu sua glicose depois do almoço. Estava em 230, 240, talvez mais. E você sentiu aquele aperto no peito. Aquele medo silencioso que só quem convive com diabetes conhece. O medo de perder a visão, o medo de uma ferida que não cicatriza, o medo de deixar seus filhos, seus netos, antes da hora. E então você decidiu, nunca mais vou comer arroz. Mas sabe o que aconteceu depois? A vida perdeu um pouco do sabor. Porque o arroz não é apenas comida, não é mesmo? É memória. É o cheiro da casa da sua mãe. É o domingo em família. É a tradição que passa de geração em geração. E quando você tira o arroz do prato, você tira um pedaço da sua história. Mas e se eu te dissesse que não precisa ser assim? Que existe um caminho do meio, uma sabedoria escondida, uma verdade que os médicos apressados não têm tempo de te explicar? Porque olha, eu não estou aqui para te vender milagre. Não estou aqui para dizer que você pode comer sem medida, sem cuidado, sem responsabilidade. Deus nos deu o livre-arbítrio, mas também nos deu a prudência. E é com prudência, com sabedoria, com reverência ao templo que é nosso corpo, que vamos descobrir juntos esses 5 segredos. 5 maneiras simples, práticas, que transformam o arroz branco de vilão em aliado. Porque nosso corpo é templo do Espírito Santo, como nos ensina São Paulo. E cuidar desse templo não é vaidade, é dever, é gratidão. É forma de louvar ao Criador que nos deu esse corpo e espera que façamos bom uso dele. Então respire fundo, prepare seu coração e vamos começar essa jornada juntos. A primeira coisa que você precisa entender é que o arroz não é o problema em si. O problema é como ele entra no seu corpo. Deixa eu te explicar de um jeito simples, como explicaria para minha própria mãe. Quando você come arroz branco puro, sozinho, ele vira açúcar muito rápido dentro de você. É como se você tivesse comido colheradas de açúcar. E seu corpo, que já tem dificuldade com a insulina, entra em pânico. A glicose sobe como uma enchente. Rápido, violento, perigoso. Mas existe um jeito de mudar isso completamente. E o primeiro segredo está na gordura boa. Você já ouviu falar que gordura é ruim, eu sei. Passaram décadas nos dizendo isso. Mas a ciência agora, com humildade, está voltando atrás, porque nem toda gordura é igual. E existe um tipo de gordura que, quando misturada ao arroz, faz um milagre bioquímico dentro de você. Essa gordura se chama gordura resistente ao amido, e ela é criada quando você cozinha o arroz, deixa esfriar completamente na geladeira, e só depois aquece de novo. Parece simples demais para ser verdade, não é? Mas deixa eu te contar o que acontece. Quando o arroz esfria, as moléculas de amido se reorganizam. Elas criam uma estrutura diferente, mais complexa, uma estrutura que seu corpo não consegue quebrar tão facilmente. Então, aquele arroz que antes virava açúcar em minutos, agora leva horas para ser digerido. E sabe o que isso significa? Sua glicose sobe devagar, como uma maré calma, em vez de uma tsunami. Seu pâncreas tem tempo de trabalhar. Sua insulina consegue agir, e você não tem aquele pico terrível, aquela montanha russa, que destrói seu corpo aos poucos. Nossos avós faziam isso sem saber a ciência por trás. Eles cozinhavam arroz de manhã, deixavam na panela, comiam à tarde, e estava sempre um pouco frio, um pouco diferente. Mas era mais gentil com o corpo deles, era sabedoria ancestral, conhecimento passado não em livros, mas em prática. Deus age assim, meu irmão, minha irmã.
Ele coloca a sabedoria nas coisas simples, nos gestos cotidianos, nas tradições que às vezes desprezamos por achá-las antiquadas. Então, o primeiro segredo é esse: cozinhe seu arroz. Deixe esfriar completamente por pelo menos 12 horas na geladeira e depois aqueça novamente quando for comer. Pode adicionar um fio de azeite de oliva extra virgem quando aquecer. Essa gordura boa vai deixar ainda mais lenta a absorção e seu corpo vai agradecer. Mas tem mais, muito mais, porque esse é só o primeiro passo dessa jornada. O segundo segredo está em algo que parece até poético. Está na companhia que você dá ao arroz. Assim como nós não devemos caminhar sozinhos na vida, o arroz também não deve estar sozinho no seu prato. Você já reparou que quando come arroz com feijão, sua glicose não sobe tanto quanto quando come só o arroz? Seus avós sabiam disso. Arroz com feijão não é coincidência. É sabedoria nutricional embutida na cultura. O feijão tem fibras, tem proteínas, e essas fibras criam uma rede dentro do seu estômago, uma rede que segura o arroz, que impede ele de ser digerido rápido demais. É como se o feijão pegasse o arroz pela mão e dissesse: calma, vamos devagar, não precisa correr. E a glicose obedece, ela sobe mansamente e respeitosamente, sem violência. Mas não é só feijão, não. Você pode fazer isso com qualquer fibra. Coloque salada no prato antes de comer o arroz. Alface, tomate, pepino, couve crua, rúcula. Essas folhas verdes são como guardiões do seu sangue. Elas formam uma barreira protetora. E quando o arroz chega, ele encontra um caminho mais longo, mais difícil. Demora mais para virar açúcar. E você fica protegido. Há também o chuchu, a abobrinha, o brócolis, vegetais que muita gente torce o nariz, mas que são presentes de Deus para quem tem diabetes. Porque eles não só acompanham o arroz, eles transformam a refeição inteira. E tem mais um detalhe importante aqui. A ordem importa. Coma a salada primeiro. Deixe ela entrar no seu estômago antes. Depois o feijão, a carne, o ovo, a proteína que você escolher. E só por último, o arroz. Parece besteira, mas não é. A ciência já provou que a ordem das refeições muda completamente como a glicose responde. É como construir uma casa. Você não põe o telhado antes das paredes. Cada coisa tem sua hora, seu lugar, seu propósito. E Deus, em sua infinita sabedoria, criou nosso corpo para funcionar assim, com ordem, com respeito, com inteligência. Quando você come assim, honrando essa ordem natural, você não está apenas controlando diabetes, você está honrando o Criador. Você está dizendo: obrigado, Senhor, por esse corpo que funciona tão perfeitamente quando eu o trato com sabedoria. E o terceiro segredo vai te surpreender ainda mais, porque esse segredo está no vinagre. Sim, aquele vinagre simples que você tem na cozinha. Parece impossível que algo tão comum possa fazer tanta diferença, não é? Mas a verdade é que o vinagre tem um poder extraordinário sobre a glicose. Ele diminui a velocidade com que seu estômago esvazia. Ele interfere nas enzimas que quebram o carboidrato. E ele aumenta a sensibilidade à insulina. Tudo isso com 2 colheres de sopa de vinagre de maçã ou vinagre de vinho. Você pode tomar diluído em água 15 minutos antes da refeição. Ou pode fazer uma salada temperada com vinagre e comer antes do arroz. Os 2 jeitos funcionam. E o resultado é impressionante. Estudos mostram que o vinagre pode reduzir o pico de glicose em até 30%. 30%. Só com vinagre. Imagine você comendo seu arroz, aquele arroz que você ama, e sua glicose subindo 30% menos do que subiria normalmente. É quase um milagre. E está ao alcance de todos. Não custa caro, não é complicado. É generosidade divina manifestada nas coisas simples. Porque Deus não reserva a cura só para os ricos. Ele não esconde a sabedoria nos lugares inacessíveis. Ele coloca remédio na própria comida. Ele coloca a solução no que é barato, comum, disponível. É como a multiplicação dos pães. Cristo poderia ter feito aparecer um banquete suntuoso, mas escolheu pães simples e peixe, porque a graça está na simplicidade. E o vinagre é assim, simples, humilde, poderoso.
Mas tem um cuidado importante que você precisa ter. Não tome vinagre puro, concentrado demais. Ele pode machucar seu esôfago, seu estômago. Sempre dilua em pelo menos meio copo de água. E se você tem problema de gastrite ou refluxo, converse com seu médico antes, porque prudência também é virtude. Sabedoria é saber quando avançar e quando ter cautela. E Deus espera que usemos o discernimento que Ele nos deu. Agora, vamos ao quarto. Segredo. E esse é especialmente poderoso para quem ama arroz de verdade, porque esse segredo está na proteína. Você sabia que adicionar proteína ao arroz transforma completamente a resposta glicêmica? Proteína faz o estômago trabalhar mais devagar. Ela exige mais tempo, mais esforço, mais enzimas. E enquanto seu corpo está ocupado digerindo a proteína, o arroz vai sendo liberado aos poucos, bem devagarinho, sem pressa, sem perigo. Então, se você vai comer arroz, coma junto com ovo. Ovo é proteína, pura, barata, acessível. Um ovo cozido, um ovo mexido, uma omelete. Qualquer forma serve. Ou coma com frango, com peixe, com carne, com queijo cottage. A proteína é sua aliada mais forte nessa batalha contra os picos de glicose. E tem outro benefício que muita gente esquece. Proteína sacia. Ela tira a fome de verdade. Então você come menos arroz naturalmente, porque seu corpo está satisfeito, está nutrido. Não está pedindo mais comida desesperadamente. É diferente de quando você come só carboidrato. Carboidrato sozinho faz você sentir fome de novo em 1 hora. Porque ele vira açúcar rápido, seu corpo libera insulina demais, a glicose cai e você sente aquela fraqueza, aquela vontade de comer de novo. É um ciclo vicioso, um ciclo que aprisiona você. Mas a proteína quebra esse ciclo. Ela liberta você dessa montanha-russa. E isso é importante não só para o corpo, mas para o espírito também. Porque quando você está preso a esses altos e baixos, a essa dependência de comida, você perde um pouco do seu livre-arbítrio. Você vira escravo da fome, escravo dos desejos do corpo. E Cristo nos chamou para a liberdade, para sermos livres, no corpo e na alma. Então, quando você come de forma inteligente, equilibrada, com proteína, você está exercendo essa liberdade. Você está dizendo, eu controlo meu corpo não me controla. E isso é poderoso. Isso é transformador. Isso muda não só sua saúde, mas sua relação com você mesmo. Agora chegamos ao quinto e último segredo. E esse é talvez o mais importante de todos, porque esse segredo está na quantidade e no momento. Você pode fazer tudo certo. Esfriar o arroz, comer com fibra, usar vinagre, adicionar proteína, mas se comer uma montanha de arroz, nada disso vai adiantar. A quantidade importa. Deus nos deu discernimento para sabermos o que é suficiente, para não cairmos na gula, que é pecado, não porque Deus quer nos privar de prazer, mas porque Ele sabe que o excesso nos destrói. Então, aprenda a medir. Uma porção de arroz para quem tem diabetes deve ser pequena. Mais ou menos meia xícara, no máximo 3/4 de xícara de arroz cozido. Parece pouco, eu sei. Mas quando você combina com todos os outros elementos, proteína, fibra, gordura boa, você vai ver que é suficiente. Você vai ficar satisfeito. E sua glicose vai ficar controlada. Tem também o momento do dia. Seu corpo não responde ao arroz da mesma forma de manhã, de tarde e de noite. De manhã, logo após acordar, sua sensibilidade à insulina é melhor. Seu corpo está preparado para processar carboidrato. É quando seu cortisol está alto, sua energia está renovada. Então, se você vai comer arroz, de manhã é uma boa hora. No almoço também funciona bem. Especialmente se você tem uma tarde ativa pela frente. Se vai caminhar, trabalhar, se movimentar. Porque o movimento usa a glicose. Ele queima o açúcar que está no sangue. E isso protege você. Mas à noite é diferente. À noite seu corpo desacelera. Seu metabolismo fica mais lento. E aquele arroz que você come às 8, 9 da noite vai ficar circulando no seu sangue a noite toda. Vai virar gordura mais facilmente. Vai prejudicar seu sono. Vai fazer você acordar cansado, pesado, inchado. Então, se possível, evite carboidrato à noite.
Ou pelo menos reduza muito a quantidade. Faça uma janta mais leve, com mais proteína e vegetais e menos arroz. Seu corpo vai agradecer. Sua glicemia de jejum vai melhorar. E você vai acordar com mais disposição. E tem mais uma coisa importante sobre quantidade. Não é só quanto você come, mas com que frequência. Se você comer arroz em todas as refeições, todos os dias, mesmo fazendo tudo certo, seu corpo vai continuar recebendo muito carboidrato. Então varie. Algumas refeições, coma arroz. Outras, substitua por outros alimentos. Coma batata doce, que tem índice glicêmico mais baixo. Coma mandioca cozida. Coma abóbora. Existem tantas opções que Deus nos deu. Tantos alimentos que nascem da terra para nos nutrir. Não precisamos ficar presos a um só. E quando você varia, seu corpo responde melhor. Ele não fica acostumado, saturado, resistente, porque nosso corpo é sábio. Ele foi criado com inteligência divina, e quando respeitamos essa inteligência, tudo funciona melhor. Agora, deixa eu ser bem honesto com você. Nada disso é mágica, não é fórmula instantânea, não é cura milagrosa. Diabetes é doença séria, que exige cuidado constante, vigilância, responsabilidade. E você precisa continuar seguindo as orientações do seu médico. Precisa continuar tomando sua medicação se o médico prescreveu. Precisa continuar medindo sua glicose regularmente. Porque isso aqui não substitui tratamento médico. Isso aqui complementa. É sabedoria adicional. É conhecimento que potencializa o que você já faz. Mas nunca deve substituir o acompanhamento profissional, porque Deus nos deu médicos por um motivo. Ele trabalha através deles também. E ignorar isso seria arrogância, seria negligência, seria imprudência. Mas o que eu quero que você entenda é que você tem mais poder do que imagina, mais controle do que pensava. Você não é vítima impotente da diabetes. Você é filho de Deus, criado à sua imagem e semelhança, com inteligência, com livre-arbítrio, com capacidade de fazer escolhas sábias. E cada vez que você escolhe esfriar o arroz antes de comer, você está exercendo esse poder. Cada vez que você coloca salada no prato antes do arroz, você está honrando seu corpo. Cada vez que você toma vinagre com água antes da refeição, você está sendo prudente. Cada vez que você adiciona proteína à refeição, você está sendo inteligente. Cada vez que você mede a porção e come na hora certa, você está sendo responsável. E tudo isso junto, todas essas pequenas escolhas, se somam, elas se multiplicam, elas transformam sua saúde ao longo do tempo. Porque a vida cristã não é feita de grandes gestos heróicos isolados, é feita de pequenas fidelidades diárias, é feita de escolhas repetidas, dia após dia, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando é difícil, mesmo quando você preferia comer sem pensar. São Bento dizia, ora et labora, reza e trabalha, porque a santidade não vem só da oração, mas também do trabalho diário, do esforço constante, da disciplina amorosa. E cuidar do seu corpo é parte desse trabalho, é parte da sua vocação de cristão, porque você foi chamado para viver plenamente, para servir a Deus com toda a sua força, com toda a sua saúde, pelo maior tempo possível. Como você vai servir se estiver doente? Como vai cuidar dos seus netos se perder a visão? Como vai ir à missa se precisar amputar um pé? Não estou falando isso para te assustar. Estou falando porque é real. Porque diabetes não controlada leva a essas consequências terríveis. E eu não quero isso para você. Deus não quer isso para você. Ele quer que você viva bem, que envelheça com dignidade, que chegue aos seus últimos dias em paz, cercado de quem ama, consciente, presente. E para isso, você precisa cuidar desse corpo agora. Precisa fazer as escolhas certas enquanto ainda há tempo, porque o tempo passa, os anos voam. E o que você faz hoje determina como vai estar daqui a 10, 20 anos. Então eu te peço, com todo o meu coração, com toda a sinceridade, leve a sério essas orientações. Não as ignore achando que são complicadas demais. Elas parecem complicadas agora porque são novas, mas em algumas semanas viram hábito, viram automático. E você nem percebe mais o esforço. Você só colhe os benefícios, a glicose mais controlada,
mais energia durante o dia. Menos fome, menos ansiedade por comida, melhor sono, melhor disposição, melhor humor. Tudo isso está esperando por você, do outro lado dessas pequenas mudanças. E sabe o que é mais bonito? Quando você começa a se cuidar assim, você inspira os outros. Seus filhos veem, seus netos prestam atenção. Seu esposo, sua esposa, percebe a diferença. E você se torna instrumento de transformação, não só na sua vida, mas na vida de quem você ama. Porque testemunho é mais poderoso que 1000 palavras. Ver alguém mudar, melhorar, vencer, isso toca o coração das pessoas de um jeito que sermão nenhum consegue. E talvez seja essa sua missão agora. Talvez Deus tenha permitido que você tivesse diabetes justamente para você aprender essas lições, para você se tornar exemplo, para você poder ajudar outros que estão lutando com a mesma batalha. Porque nada na vida de um cristão é por acaso. Tudo tem propósito. Até as dificuldades, até as doenças, podem ser transformadas em instrumento de bem quando as entregamos nas mãos de Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus sofreu tuberculose, e ela ofereceu cada momento de sofrimento pela conversão dos pecadores. E aquele sofrimento não foi desperdiçado, foi transformado em graça. Você pode fazer o mesmo com sua diabetes. Pode oferecer cada esforço de disciplina, cada momento em que você escolhe o certo em vez do fácil, pela sua salvação e pela salvação dos outros. E então, sua luta ganha significado eterno. Não é mais só sobre glicose, sobre números, sobre evitar complicações. É sobre participar do plano de redenção de Deus. É sobre unir seu pequeno sacrifício ao grande sacrifício de Cristo. E isso transforma tudo. Porque aí, você não está mais lutando sozinho. Cristo está com você. Cada vez que você recusa comer aquele arroz em excesso, Cristo está ali fortalecendo você. Cada vez que você escolhe a salada primeiro, a Virgem Maria está ao seu lado, intercedendo por você. Cada vez que você prepara seu alimento com cuidado e intenção, seu anjo da guarda está velando para que você tenha força. Você está cercado de amor, cercado de graça, cercado de ajuda invisível, mas real. E tudo o que você precisa fazer é dar o primeiro passo. Começar. Escolher hoje, agora, que vai tentar. Não precisa ser perfeito. Não precisa acertar tudo de primeira. Pode errar, pode tropeçar, pode ter dias difíceis. Mas levanta e continua. Porque perseverança é a virtude dos santos. Nenhum santo foi perfeito desde o início. Todos tiveram quedas, todos tiveram lutas, todos tiveram momentos de fraqueza, mas eles levantaram, de novo e de novo e de novo, até que a santidade se tornou hábito, até que a virtude se tornou segunda natureza. E você pode fazer o mesmo, com paciência, com humildade, com confiança em Deus. Então hoje, quando você for fazer sua próxima refeição, lembre-se do que conversamos. Cozinhe o arroz e deixe esfriar se tiver tempo. Coloque bastante salada no prato e coma ela primeiro. Adicione uma colher de vinagre na salada ou tome diluído em água. Antes, certifique-se de ter uma boa porção de proteína no prato. E meça o arroz, não encha o prato dele. 5 passos simples, 5 chaves que abrem a porta para uma vida mais saudável, para mais anos com qualidade, para mais tempo com quem você ama. E você merece isso. Você merece viver bem, porque você é precioso aos olhos de Deus. Ele te criou com amor infinito. Ele conhece cada célula do seu corpo, cada batida do seu coração, e Ele quer o melhor para você. Então honre esse amor cuidando de si mesmo, não por vaidade, mas por gratidão, não por medo, mas por sabedoria, não por obrigação, mas por amor. Amor a Deus, amor a você mesmo, amor aos seus. E lembre-se sempre, você não está sozinho nessa jornada. Deus caminha com você a cada passo. E nós, seus irmãos em Cristo, estamos aqui também torcendo por você, rezando por você, querendo seu bem, porque somos um corpo só. E quando um membro sofre, todos sofrem. E quando um membro se cura, todos se alegram. Então, a sua vitória é nossa vitória. Sua saúde é motivo de alegria para todos nós. E queremos continuar caminhando com você. Por isso,
Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Clique no card e confira, porque vamos continuar essa conversa. Vamos aprofundar ainda mais esses ensinamentos. Vamos explorar outros aspectos da saúde à luz da fé. E vamos crescer juntos nessa jornada de cuidado, de sabedoria, de vida plena. Que Deus te abençoe abundantemente. Que a Virgem Maria interceda por você. Que seu anjo da guarda te proteja sempre. E que você tenha força, coragem e perseverança para cuidar bem desse templo sagrado que é seu corpo. Vá em paz. E até nosso próximo encontro. Amém.